ainda, desde que me permita a saúde pedalar, né? Porque o pedal é a minha vida. E dar aula para vocês também é a minha vida, né? Isso é maravilhoso. Legal, Felipe, obrigado, mas ainda faltam alguns meses para completar 6 décadas ainda. Por enquanto, eu sou um pré-idoso. Depois de maio, eu serei já um idoso. Daí vocês vão ter que me respeitar. Ok, gente, olha só. Do que a gente vai falar hoje? Vamos falar de economia. E a gente vai trabalhar, basicamente, hoje, alguns conceitos. Obrigado, Felipe. A gente vai trabalhar alguns conceitos hoje que sustentam todo o processo econômico e, basicamente, uma forma aqui bem objetiva de falar para vocês, isso está intimamente relacionado a mercado. Então, assim, vocês já devem ter ouvido falar da expressão mercado de capitais, legal? Então, a gente está falando de mercado que está decididamente conectado com economia, legal? Quando a gente fala de oikos, né, casa, o ambiente que a gente vive, e economia é a sistematização, né, de como funcionam as relações de mercado que a gente tem dentro do ambiente de relação social das pessoas. E por que a gente está falando aqui de marketing e vai falar de economia? Porque essa disciplina de marketing e análise de mercado é exatamente a disciplina que a gente tem que entender o que acontece com o mercado e, portanto, qual é a correlação que a gente tem com o ambiente econômico. Se acontece qualquer problema na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, Inglaterra, Japão, Malásia, Coreia, Tailândia, qualquer um desses países que representam um desnível, né, em termos de economia em relação aos outros demais, esqueci de citar a importantíssima França, brincadeira, não tem importância nenhuma, mas todos esses países, se eles tiverem problemas políticos, econômicos, né, principalmente esses que eu citei, tudo vai abaixo, legal? Agora, lógico, né? Se Equador tem um problema político, se a Somália tem mais um atentado, se, sei lá, alguém no Quênia ou no Congo tem algum problema, afeta a economia. Né? Brasil, se tem um grande problema aqui no Brasil, a economia mundial flui. Bacana. Agora, lógico, se a economia brasileira, se acontece alguma coisa no Brasil, sabe, fica difícil, né? Para Paraguai, Uruguai, para citar esses, na Argentina também, porque a gente tem uma relação comercial mais próxima. Agora, já México e outros países, assim, um pouco mais afastados, já não é tão relevante. Mas então, o que acontece? Esse lance de economia é fundamental para a gente entender como funciona, porque a gente precisa perceber essas relações e entender como isso vai bater na questão do negócio. Ou seja, a gente sabe que o marketing ele depende de uma série de fatores, né, de decisivos e de decisões estratégicas dentro da empresa que são decisivos para os resultados. Agora, nada faz dar certo o negócio se a economia não vai bem. E a gente tem aí, e eu mostrei para vocês no último slide da última aula, a quantidade de crises que tivemos, era uma lista enorme de anos que a gente teve crise no Brasil e que afetou profundamente a vida de todo mundo. Como está acontecendo agora com a pandemia, né? Um monte de gente falando mal do governador, outro monte de gente falando mal do presidente, monte de gente falando mal, por exemplo, deixa para lá, tem um monte de gente para falar mal, não vou ficar falando aqui. Então, percebam, né, com nitidez, que cada componente da economia vai afetar suas decisões estratégicas e pode decidir um futuro de sucesso ou o fechamento do seu negócio. A gente vai tratar aqui de 4 elementos que servem de métricas para a economia: bolsa de valores, inflação, juros e câmbio. Eu poderia colocar outros? Poderia, né? Por exemplo, a gente pode pôr uma métrica aqui que é o PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, tanto de uma região, por exemplo, do estado de Goiás, estado de Minas, do Distrito Federal, como da
do Brasil como do mundo, né? Então, assim, o PIB da China interessa muito, se ele cresceu ou não cresceu. A gente tem a chamada balança comercial, e aqui o BC não é Banco Central, tá? É balança comercial, que é o equilíbrio entre o que entra e o que sai de vendas e compras de fora do Brasil para dentro do Brasil e vice-versa. Então, esse é um dos outros elementos que a gente tem, mais algumas coisas, né? Então, produtividade. Quer ver uma outra coisa muito legal? É o CAGED, né, que vai te dar aí a taxa de empregos ou de desemprego que você tem no país. E isso tudo é um ciclo de movimento, né? Quer dizer, emprego significa que você emprega alguém e esse dinheiro retorna para o mercado. E é uma coisa muito interessante que poucas vezes as pessoas refletem de uma forma bem disciplinada sobre isso. Quer dizer, eu tenho uma empresa, tenho 10 empregados, pago salário para todo mundo. Quando eles saem dali, eles colocam esse dinheiro do mercado e não necessariamente volta para a minha empresa, porque a gente tem fluxos diferentes por opções de escolha de consumo, e aí, quando esse dinheiro está no mercado, pega o dinheiro quem é melhor, quem decidiu melhor, quem tem estratégia melhor. Então, é interessante a gente perceber essas nuances com relação à economia. Mas eu quero começar agora a comentar esses 4 pontos, e depois eu vou detalhar um pouquinho mais. E uma das coisas legais que eu vou começar é exatamente com a Bolsa de Valores. Né? A Bolsa de Valores, ela é fundamental para o entendimento, e eu não vou explicar agora a Bolsa de Valores, explico um pouquinho mais para frente, mas quando a gente fala de Bolsa de Valores, só para a gente ter assim, uma noção, as pessoas investem lá, porque lá, né, então daqui a pouco eu explico com mais detalhe, mas lá tem ações, por exemplo, de indústrias, empresas prestadoras de serviço, entre outras, né, de tecnologia e comunicação, tecnologia de informação e comunicação, enfim, um monte de coisa. Então, essas empresas, elas são organizadoras, né, ou ainda diria não organizadoras, mas elas colocam seus papéis para venda dentro da bolsa, e venda tem um sentido figurado, né, é o investimento dentro da bolsa, e pessoas comuns, né, vão lá e apostam, né, são investidores, e eles apostam lá naquela bolsa para saber o seguinte, olha, cara, vou botar o dinheirinho aqui, vamos ver se isso dá certo, né? Se der certo, ganha um troco, se não der certo, perde. Mas essa é uma coisa interessante, porque quanto mais dinheiro essas pessoas apostam na bolsa, comprando papéis na bolsa, isso significa, né, que você tem um estado positivo da bolsa. As pessoas estão indo lá e colocando dinheiro na bolsa. Quando a situação não está boa, de uma certa forma na economia, as pessoas vão lá e tiram o dinheiro ou reduzem o investimento da bolsa, e isso significa que a economia não está boa. Então, o que a gente tem na bolsa, na verdade? A gente tem uma coisa que é um índice de confiança do investidor. Então, se ele está colocando dinheiro, os papéis são concorridos, os papéis das indústrias, das empresas, são concorridos e aumentam de preço. E se eles estão tirando, ou seja, eles estão vendendo os papéis estão sobrando e cai o valor da bolsa. Quer dizer, o positivo e o negativo está me dando uma sinalização de como é que vai a confiança desse investidor em relação ao que está acontecendo na economia. Ninguém, né, vai fazer uma loucura de vender papéis por qualquer coisa, a não ser que ele esteja se capitalizando e o que a gente chama de fazendo lucro, ou seja, ele comprou papéis se valorizaram e agora ele quer pegar o que ele ganhou e ele vai revender para fazer dinheiro. Perfeitamente normal. Mas isso não faz a bolsa cair. Isso faz ela ter uma flutuação diária, todo mundo já viu, e se não viu, a gente vai ver depois. A bolsa, ela pode estar estável, mas ela passa o dia todo desse jeito, né? Parecendo aqui um eletrocardiograma, né, para cima e para baixo. Então, repara que uma das coisas que quem tem um negócio tem que ficar olhando para entender é como está se comportando a bolsa. Outro ponto muito importante para a gente trabalhar nessa questão econômica é a inflação. Depois também comento um pouquinho mais sobre ela, mas aqui a gente basicamente vai citar que a inflação
ela define o teu poder de compra com o dinheiro que você tem na mão. Quer dizer, se você ganha... Quer ver uma coisa bacana, gente? Em 1994, vou fazer uma curiosidade aqui com vocês, só para vocês terem uma ideia. Em 1994, eu tinha... 94? Peraí, agora fiquei confuso. Não. Em 1996, deixa eu fazer uma emenda aqui, legal? Em 1996, eu tinha um salário de aproximadamente R$ 4.000. Era uns 4 ou 5 mil reais, legal? Em 1996. Bom, com esse parco salário de R$ 4.000, eu viajava para Paris, eu ia para Bariloche, fazia férias na praia, trocava de carro todo ano, tinha um apartamento na Asa Norte e uma casa maravilhosa de 600 metros quadrados num sítio. Aí você fala assim, pô, professor, como é que você fazia essa mágica? R$ 4.000 e tinha tudo isso. Você lavava dinheiro? Não. Só para vocês terem uma ideia, um carro zero custava R$ 11.000. Tá bom, não era lá um carrão, né? Era um carro, um subcompacto, custava R$ 11.000. Então você faz uma percepção do que rodou de inflação. Porque se com R$ 1.000, né, vamos colocar aqui, se eu juntasse 10 parcelas de R$ 1.000 no ano, eu comprava um carro, aproximadamente. Com R$ 1.000 hoje você compra o quê com 10 parcelas de carro? Né? Você vai comprar um carro usadão, né? Um carro assim do tipo, leva por 10 mil esse carro aí. E isso a gente está falando que a moeda, o real, legal, ele perdeu valor ao longo dos anos. E isso é inflação. Isso é legal? De uma certa forma é legal, porque isso leva a uma relação direta, e eu não vou poder descer em detalhes muito elevados aqui, a uma relação direta de oferta e demanda, que está relacionado aqui, legal, com economia. Ou seja, quando você tem muita oferta, legal? Ou seja, a indústria está fabricando muito, o varejo está super estocado, né? Tem muito produto na prateleira, está uma loucura, e ninguém está comprando. O que a indústria faz? A indústria baixa o preço, legal? Então ninguém está comprando. Daí o cara vai lá, baixou o preço, vou comprar, coisa e tal, tarará. Então é mais ou menos isso. Eu lembro que no início, março do ano passado, com R$ 4 a R$ 5, eu comprava aqueles packzinhos de queijo prato, que vem fechadinho, legal, com 200 gramas. Hoje, 150 gramas, porque toda a indústria diminuiu 50 gramas, porque ficava muito caro, ele está custando entre 7, legal, assim, quando acha 7 é um milagre, eu levo metade da prateleira, legal, a R$ 10. Em um ano, o produto quase dobrou de preço, mais que dobrou de preço, porque eram 200 gramas e agora são 150. Então, essa relação de variação de preço é inflação. Ou seja, eu ia lá com R$ 5 e saía com o meu queijinho do lanche, e hoje eu vou com R$ 5 e volto para casa sem o queijinho. Quer dizer, eu tenho que levar 10. O meu dinheiro se desvalorizou pela metade. No queijo, legal? Não é em tudo, tá bom? Se desvalorizou pela metade. Isso está associado a vários fatores, entre eles, uma coisa chamada câmbio. Outra coisa que é a falta, né, e exatamente uma circunstância muito delicada, de excesso de demanda gerando produtividade dentro da indústria. Mas esse é um outro componente que é a produtividade, depois a gente pode falar sobre isso. Então, repara só, demanda é fundamental. Agora, se a demanda sobe, a oferta nem sempre consegue acompanhar prontamente. Isso já aconteceu no Brasil, em vários momentos, e aí acontece que, como a oferta não acompanha, e eles têm que alavancar a indústria
comprar equipamentos, repor insumos, aumentar a logística, aquela coisa toda, o que eles fazem? O preço sobe junto também. Né? Então está todo mundo comprando, esvaziando prateleira, o que você faz? Ok, né? Quem quer comprar vai ter que pagar. E tem gente que vai querer pagar. Né? Vai ter menor dificuldade de dizer, opa, eu pago, eu quero. Por quê? Porque a demanda subiu. Por que a demanda subiu? Ah, porque gerou emprego, porque está tendo mais riqueza, melhorou as condições econômicas, melhoraram, né, as condições. Então, aí o preço sobe, aí você tem inflação. Quer dizer, quando você faz uma perspectiva lá da década de 90, 25 anos atrás, olhando até hoje, tá? Então vamos imaginar aqui que um carro saiu de 11 mil para 44 mil reais, acho que 44 mil reais a gente compra um carro subcompacto, a moeda, ela subiu, então, numa taxa de 4 vezes o valor que era lá no início do Plano Real. Então, teoricamente, PIB, crescimento econômico e uma série de fatores também melhoraram. E é fato, isso é fato, né? Que aconteceu com 8 anos de governo Fernando Henrique, 8 anos de governo Lula, 4 anos da Dilma, né? Os outros 2 anos foi pura recessão, e depois da saída do primeiro governo Dilma, né? 2014, a gente só tem um país cambaleante, né? Do tipo, levei um tiro na perna, estou mancando. Então, a gente tem uma situação agora que, reparem, a inflação, apesar de ela ter sido alta esse ano, ela foi alta, né, combalida aí pela pandemia, indústrias fecharam, tiveram falta de insumos, tudo mais. A inflação é baixa. A inflação é baixa. E ela é baixa por um motivo muito estranho, mas real, né? Porque as pessoas não têm emprego, não têm renda, por conta de vários processos pandêmicos. Então, as indústrias não são realimentadas, e aí eu estava falando aqui em cima, né, de taxa de emprego, que o cara tem emprego, então ele vai, ganha dinheiro, coloca o dinheiro no mercado, daí gera mais emprego, vira um círculo virtuoso, ok? Então, esse é o lance da inflação. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso ali na frente. Outro ponto muito bacana é a história do câmbio. Aliás, deixa eu, antes de falar do câmbio, deixa eu falar aqui com vocês da taxa de juros. Que taxa? As várias taxas de juros. Porque o que é o juro, gente? O juro é o seguinte, é o valor, o preço que uma pessoa paga pelo custo do dinheiro. Então, eu tinha lá, por exemplo, R$ 1.000 e queria comprar um carro que custa, né, naquela época, R$ 11.000. Então, eu tenho praticamente 10% do valor do carro e está me faltando R$ 10.000. Aí eu vou lá e peço o dinheiro emprestado para o banco fala assim, ok, Mauro, vou te prestar os R$ 10.000, você vai me pagar isso aqui em 36 meses, legal? De, por exemplo, R$ 500. Então, você vai pagar lá uns 2 carros, legal? Opa, botei 5 mil, né, de R$ 500. E aí, você vai pagar lá uns 2 carros de juros. O que é o juro, então? O juro é o preço que a pessoa tem que pagar para ter dinheiro na carteira quando ele não está capitalizado. Uma pessoa que compra um apartamento, uma pessoa que compra um carro financiado, uma pessoa que financia uma viagem, uma pessoa que, por exemplo, pega um empréstimo pessoal para gastos diversos, qualquer outra coisa que você imaginar. Uma pessoa que usa o seu cheque rotativo, com o crédito rotativo do cheque especial, o cartão de crédito, essas coisas todas. Então, esse é o preço. Quanto maior for o juro, legal, mais caro é o dinheiro e, portanto, mais a economia trava. Porque se o cara me falasse, olha, você vai ter que me devolver esses R$ 10.000 depois de você pagar o carro e você tem que me devolver R$ 30.000. Pô, louco, né? Então, assim, é um juro altíssimo, daí eu desisto de comprar o carro, porque a minha parcela de 500 vai para R$ 1.000. Agora, se o cara chega assim, não, Mauro, desses R$ 10.000, ou vou te emprestar um dinheiro, e você vai ter que me devolver R$ 12.000. Aí eu olho assim, 36 meses? Putz, eu quero, né? Porque eu vou pagar R$ 2.000
no juro em 3 anos. Daí, se tu dividir os 2.000 por 3 anos, vai ficar um valor confortável. Então, aí percebam que quando o juro é baixo, as pessoas ficam animadas para comprar financiado e movimentar a economia. E quando o juro é alto, é o inverso. Por isso que nesse ano, e no ano passado também, a taxa Selic caiu muito, porque a economia brasileira vinha cambaleante, ou seja, e a inflação estava comportada. Então, lembrando, eu baixo o juro, as pessoas compram mais, né? Então a pessoa fala, ai, que legal esse presentinho, eu quero esse giftzinho aqui, é meu, né? Estou levando para casa. Bacana. Comprou o presentinho, a pessoa movimentou a economia. Movimentou a economia, aumentou a demanda. Tá aqui, ó, legal? Aumentou a demanda, aumenta a inflação. Olha só, legal? Por quê? Porque o juros está baixo, o cara comprou financiado, juro baixo. Quer dizer, a ideia é, eu só posso baixar juros se a inflação estiver baixa. Como o governo, a parte econômica do Brasil, tá, do governo Bolsonaro, o Guedes, chegou aqui no Brasil, perdão, chegou no Brasil, chegou no governo, né, e estava com a inflação contida e a taxa alta e a economia parada, PIB negativo, antes do Bolsonaro, então, perdão, crescimento do PIB, tá, gente, não PIB negativo. A variação, né, do crescimento do PIB. Então, o que o Guedes faz? Quer dizer, o Guedes não, porque não foi ele que determina, né? Mas o Copom, o Comitê de Política Monetária do Brasil, o que eles fazem? Reduz taxa. Aí eles vão reduzindo isso de forma gradual para não dar um choque na economia. Aí eles fizeram até umas descidas mais agressivas, mas é gradual. Então, eles vão reduzindo, testando. Aí eles vão vendo que a economia vai reagindo. A única coisa que não pode acontecer é dar uma explosão de consumo, porque daí a inflação dispara. E ela, de certa forma, chegou a dar uns soluços, né, de disparar a inflação, mas era muito pontual, estava localizado ali no arroz, depois foi lá no leite, depois o arroz estabilizou, coisa e tal, então não foi nada de assustar. Agora, vem uma coisa interessante, né, disso tudo que a gente está falando aqui, que é o fato, esse é um fato até bem interessante, que é o fato que, à medida que os juros estão baixos, a economia também cresce, mas no Brasil a gente tem um spread bancário, que é a diferença entre a taxa de juro básica, então vou botar aqui, vou apelidar isso aqui, juro básico, Selic, é o dinheiro que o Estado oferece, né, como papéis do governo, para captação de dinheiro para financiamento da dívida pública e o juro de mercado. Então, a gente tem uma diferença aqui, que é o spread bancário, e essa diferença é alta. Enquanto a taxa Selic está lá margando os 2%, legal, a taxa de sei lá, deixa eu pegar aqui, sei lá, de um cartão de crédito, ano, está 300%, legal? Então, assim, é uma loucura a diferença. Aí você pode pensar, e aí, por que o banco está cobrando tão alto? Né? Porque o Brasil tem uma característica. Primeiro, a economia é muito estável. Então, o banco vai emprestar dinheiro em médio e longo prazo, ele não pode correr risco que no meio do caminho ele perca esse dinheiro. Segundo, primeiro, a estabilidade econômica. Segundo, muito importante para a gente, tá? É a questão de inadimplência. O brasileiro é estatisticamente um mau pagador. E terceiro, demanda. Como assim demanda? É porque tem muita gente que vai atrás de dinheiro emprestado. É muita gente que usa cartão de crédito, cheque especial, CDC, Sistema Financeiro da Habitação, empréstimo pessoal, agiota. O pessoal brasileiro se endivida demais. Vou mostrar a listinha para vocês depois ali na frente. Legal? Então o banco chega assim, cara, eu só baixaria a minha taxa de juros para emprestar dinheiro para esse povo se não tivesse ninguém procurando dinheiro aqui. Aí é igual banana, legal? Você está na feira. Se você não vender a banana, ela vai estragar. Então, quando é final de feira, o cara baixa o preço da banana e o pessoal leva. Putz, ficou barato a banana, vou levar, né? E juro não precisa, porque sempre tem alguém, algum
ser humano endividado pegando empréstimo. E essa é uma relação cruel, porque daí o banco percebe assim, ok, né, por atacado, jogando dinheiro para a indústria, por exemplo, o juro que um banco empresta dinheiro para a indústria, é ok, é menor. Mas no varejo, ou seja, o juro que eu vou emprestar para esse sujeito aqui, legal, ele é complicado, é um juro alto. Aí vocês vão perceber, né, que tem uma relação de mercado na taxa de juros bancário. Ah, porque os bancos roubam, os bancos estão tendo lucros abusivos, os bancos nada, meu. Os bancos nada. É o cidadão brasileiro que não tem disciplina financeira. Eu acho graça, eu dou risada quando eu vejo alguém falando isso. A pessoa com aquele discurso, os bancos ganham muito dinheiro à custa de quem? Ah, do pobre brasileiro. Não é o pobre brasileiro, é a pessoa que não tem disciplina financeira. Ele passa a vida pegando dinheiro emprestado para pagar dívida. Não chega nem a mover a economia, move outros bancos, tá? Vou mostrar para vocês, hein? Então, não fiquem aí achando que é só discurso de terça-feira à noite, não, porque não é. Obrigado, Leonardo, pela sua concordância, isso me dá um suporte moral aqui muito grande. Muito bom, valeu. Câmbio, a gente tem diversas moedas, né, que envolve câmbio, mas a suprema moeda, aquela que realmente comanda a nossa vida, é o efetivamente querido amigo dólar, né? Então a gente sabe que o dólar é aquela moedinha que não tem jeito, legal? Ela sempre vai estar presente aqui na nossa vida e vai estar afetando o nosso destino. Então, o que acontece quando a gente está falando, por exemplo, de dólar? Legal? A gente está falando, primeiro ponto, que é uma moeda com uma previsibilidade muito maior de variação. Dólar cai, valor da moeda lá, não relação real. Dólar cai. Ele desvaloriza, desvaloriza. Mas é numa pressão tão alta quanto um país subdesenvolvido? Eu não estou falando nem do Brasil, tá? Não, é uma moeda muito mais estável. Então, é uma moeda que tem um ancoramento muito bom, uma economia que é muito forte, que tem um lastro gigantesco de ouro, um lastro gigantesco de, por exemplo, de suporte econômico, porque o governo norte-americano que produz a moeda tem uma poderosa carga de tributação, apesar de ter um endividamento alto também, mas é absolutamente razoável. E então as pessoas pensam assim, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação bem interessante. A gente estava falando aqui, do lado da Bolsa de Valores, que eventualmente a Bolsa cai. E aí todo mundo vende ações, porque está tendo um problema econômico, legal? Então está tendo uma explosão econômica lá, as pessoas venderam ações. Onde que ele vai botar esse dinheiro? Esse dinheiro vai fazer uma voltinha aqui, vai descer aqui por baixo, dar uma curvinha aqui, ele vai aterrissar no dólar. Então, essa é uma relação... Leonardo, aí vem uma série de quesitos com relação ao valor de moeda. Esse tipo de commodity, como o ouro, por exemplo, ele é um fundamento, legal? Ele tem uma boa colocação no mercado. Então, se você tem reservas de ouro, você tem uma commodity mineral válida para instantaneamente converter isso em moeda estrangeira. Legal? Então, assim, para fazer conversão. Então, o ouro é uma commodity importante. Agora, o valor da moeda está atrelado 98% na economia, porque a regra é simples, legal? E esse é o problema que os governos brasileiros raramente veem. Quanto mais cresce a economia, mais eles arrecadam. E quanto mais eles arrecadam, ou seja, quanto mais forte fica o poder do Estado, maior a chance, menor endividamento, maior a chance de valorizar a moeda ou de estabilizar a moeda.
Agora sim, né, voltando aí à questão do ouro, meu, é uma commodity mineral de muita liquidez, de muita rapidez de conversão. Então, se você tem um lastreamento em ouro, você já faz uma garantia para o Estado muito boa. Tá? E é lógico que ninguém tem lá um cofrezinho com o ouro todo, né, Fort Knox, guardando todo o ouro dos Estados Unidos. Isso fica profundamente espalhado em toda a questão aí de estrutura de depósito, trocas e outras coisas assim. Vira papel, o ouro vira papel, né? Igual a pessoa vai investir em ouro, aí vai no banco, eu quero investir em ouro. Ah, legal. Então, quando você quer investir em ouro? Ah, eu quero investir 50 mil reais. Tá bom, dá os 50 mil reais, vai lá na conta, ele ganha um certificado e vai para casa. Aí você vai cair, cadê o ouro? Não vou levar? Não, amigão, você não vai levar o ouro. Você está tão maluco, vai levar o ouro para casa? Não vai levar o ouro, né? Ele está lá, guardadinho, deixa ele quieto lá. Não dá para chegar em casa, mostrar para os vizinhos, tudo mais. Mostra o certificado, ó, comprei ouro, ok. Vamos lá. Depois a gente pode até falar de ouro, né? Ouro é interessante, é um bom investimento. Ele na verdade, é um investimento de suporte, né? Aquele investimento que você faz para tê-lo como estabilização de um determinado capital. Então, vou falar de câmbio aqui. Aí, uma das coisas que a gente tem que entender é que a nossa economia, ela é completamente dolarizada, legal? Então, a gente é uma economia dolarizada, não tem jeito, a gente tem uma moeda chamada real, mas o que manda na economia brasileira é dólar. Para pensar, você aí, agora, você que está deitado na sua caminha aí, gostosa, assistindo o Mauro Castro falando aqui com vocês, eu pergunto para vocês, me cita alguma coisa em volta de você, legal? Qualquer coisa em volta de você, lençol, celular, uma roupa que você está vestindo, qualquer coisa. Está valendo aqui no chat agora. Preciso de uma coisa só por aluno que não tem nada a ver com dólar, só com real, que não tem nenhuma implicação com dólar. Então eu quero saber, você pode me citar alguma coisa ou do tipo, não sei. Então, está valendo aí no chat, vai valer participação aqui na aula da gente. Quero ver vocês respondendo. Preciso de pelo menos 20 respostas, legal? E aí eu até vou descobrir quem está dormindo. É alguma coisa física, né? Olha só que legal. Caixa de madeira comprada no sinal. Pô, Daniel, tá comprando esses objetos estranhos no sinal, cara. Depois eu comento. Gente, só o Daniel aqui, um quadro, muito bom, legal. O que mais que tem? Minha camisa do Flamengo. Cara, essa aí foi terrível. Rede que comprei na Amazônia, Bitcoin, porta-retrato. Esse é da China, Anne. Esse é da China. Gente, está faltando resposta aqui, só meia dúzia de gente respondeu. Está valendo a resposta até 21 horas e 41 minutos. Vamos lá, um quadro, Luísa também botou um quadro. O que mais que temos aqui? Olha só, virou o reloginho. Então, nós tivemos poucas participações e ninguém respondeu, não sei, né? Fiquei impressionado com isso. Então, vamos lá. A caixa de madeira comprada no sinal, não sei nem a qualidade dessa caixa, né? Mas, muito provavelmente, ela é feita com pregos ou cola. Então, tanto a cola quanto o prego, elas são commodities. O prego é uma commodity mineral, ela é totalmente dolarizada, apesar de ser produzido no Brasil. E a madeira, hoje, é um componente ambiental e, principalmente, ele é metrificado os preços como um commodity internacional. Então, é dólar também. Legal? O quadro, João Vitor, depende do teu quadro, tá? Mas o quadro também pode ter componente de cola, pode ter componentes como celulose, papel ou fibras sintéticas. Então, é dólar também. A camisa do Flamengo é a mais dolarizada de todas, é fibra sintética trazida da China. Então, não tem jeito, esse produto, meu, é podre de tanto dólar, tá legal? Eu ia falar podre de outra coisa, mas tá bom, deixa dólar mesmo. Rede que comprei na Amazônia. Aliás, deixa eu fazer uma retificação. Meu caríssimo flamenguista Felipe Rodrigues, parabéns por ter sido campeão brasileiro. Ganhou em cima do meu arquirrival internacional. Então, achei muito legal.
Rede que comprei na Amazônia, depende do que foi feito. É de cipó? É amarradinha, trançadinha? Agora não. Se for de qualquer outro tecido, dolarizada. Bitcoin, dólar. Porta-retrato da Anne também, esse deve ser na China. O quadro, já comentei. Lápis, que legal! Então, assim, lápis é uma coisa interessante, né? Pode ser feito aqui, não sei. Eu já vi a última postagem ali. Por exemplo, assim, eu adoro desenhar, né? Então, eu tenho os lápis aqui da Faber-Castell. Esse aqui ele é feito no Brasil, né? Com a selo FSC. Ele é exportado, tanto que ele tem aqui, ele está aqui laranja, naranja e yellow orange. Cara, dólar, dólar, dólar. Legal? O Leonardo, eu fiquei pensando, mas não sei o ar que respiramos. Talvez, hein? Talvez. Mas a gente estava falando de produtos que são comercializados, mas eu gostei da resposta do ar. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando da dolarização? É porque, na verdade, quando a gente tem variações do dólar, você tem uma situação, daqui a pouco eu explico um pouco mais isso, que se o dólar está muito alto, legal, tudo que vem de fora, ou tudo que é componente medido em commodity internacional, como, por exemplo, a soja dolarizada. Ah, mas é brasileira. Mas é dolarizada. O petróleo, né? Por que trocaram o presidente da Petrobras? Porque o presidente da Petrobras, o anterior, era um cara extremamente correto e ele estava vendendo o produto que ele produzia em cima do valor da commodity internacional que é dolarizada. Aí vem aquela história, né? Que vale? De que vale a gente imaginar que a Petrobras é nossa, se não adianta nada ser nossa? Tá? Quem é que aqui está pagando gasolina de graça? Ninguém, tá? Aí você pode até trocar o presidente da Petrobras, você pode até fazer como a Dilma fazia, tá? Forçava a precificação do gás para baixo e ter uma Petrobras falida. Ou seja, o governo teve que botar dinheiro da União, pegar empréstimo na China para saldar dívidas da Petrobras. Quem paga essa conta é a gente. Quer dizer, em vez de ter gasolina barata, a gente paga mais caro ainda, porque o tributo da gente, em vez de ir para saúde, educação, segurança, transporte, vai para pagar a dívida da Petrobras. Mas aqui vem uma questão interessante, desculpa, gente, isso aí é só um pequeno desabafo, e uma questão interessante, que quando, então voltando aqui, né, quando o dólar sobe, legal, fica mais caro importar as coisas e mais caro os commodities, então você pressiona a inflação. Por isso, né, que o Banco Central de vez em quando vai lá e pá, põe dólar do mercado e deixa ele mais barato. Mas a gente fala isso também mais para frente um pouquinho. São 21 horas e 45 minutos, o tempo está voando hoje. Nossa Senhora, que bagunça, hein? Quem é que riscou esse quadro todo? Vamos embora, vai. Bom, só agora descendo num detalhe aqui, voltou, volta. Só descendo aqui num detalhe, peraí, gente, que está um delay aqui nos slides. Vamos ver se está certo agora. Pronto. Com relação à Bolsa, né? O ciclo da Bolsa, o mundo perfeito da Bolsa, ele funciona assim. Você tem uma empresa que precisa de alavancagem financeira e quer crescer. Essa empresa, ela precisa de dinheiro de terceiros. Aí você tem alguém que tem um excedente de capital e ele quer investir. Legal? Então, o que ele faz nessa história? Ele pega esse dinheiro, que ele quer ter renda, e investe num papel na bolsa. Legal? E aí ele compra um papel de uma empresa. Essa empresa, fazendo um bom trabalho, ela vai distribuir dividendos, então está aqui os dividendos, e ela também vai melhorar as condições de rendimento dessa pessoa. Esse ciclo, ele faz com que ele vá consumir e poupar e gerar lucro para o próprio setor e o mercado e fazer a empresa crescer de novo. Então, a gente tem um ciclo aqui muito interessante, interno, legal, que ele se realimenta. A empresa cresce, a pessoa ganha e investe mais. Por outro lado, né,
Quando a pessoa compra ações na Bolsa, ele financia a empresa, que investe, cresce, gera emprego e gera crescimento e renda, e melhora esse carinha aqui. Então, esse é o mundo perfeito. Mas, assim, a teoria é linda. Evidentemente que a gente tem, em qualquer economia, rupturas, né? Então, você vai ter situações em que as coisas não vão acontecer tão lindamente assim. Legal? Então, vão ter rupturas. Mas o processo é exatamente esse. À medida que alguém está interessado em comprar, vamos lá, deixa eu voltar aqui para a minha canetinha. Alguém está interessado em comprar, ela vai fazer por meio de um corretor, né, corretor da Bolsa de Valores, corretor imobiliário, ele vai pedir fazer uma ordem de compra, uma determinada corretora vai lá, dentro do ambiente de troca, né, dentro do balcão de leilões, ela vai lá e fazer uma aquisição de quem está vendendo. Então, vai ter, por exemplo, um investidor aqui, que ele tem ações, e ele diz assim, poxa, que legal, deu uma subidinha, preciso da grana, vou vender. Aí ele vende pela cotação, né, do momento, ele faz a ordem de venda, isso vai para o balcão, e aí essas duas pessoas se encontram e dá um famoso match, legal? Não é o Tinder, mas dá match. E aí há uma troca desses papéis, eletrônico. Isso aqui, então, é o papel da Bolsa, que é formada pelas corretoras. Então, de quem é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é de todas as corretoras que, ao se formarem, fazem o registro no Banco Central e se associam dentro da Bovespa, que é o ambiente de negócio. Por favor, gente, isso tem uma legislação imensa, tá? Uma lei específica sobre isso, e eu estou fazendo um resumo aqui de alguns minutos. Então, é só para vocês entenderem como é esse processo. E essa lei, inclusive, é lá de 1974, se não me falha a memória, que é a lei que ampara as SAs, é de 76, a 6404, que tem todos esses detalhes, legal? Eu lembro que quando eu fiz administração, eu tive que ler a lei toda e fazer uma resenha comentada. E naquela época, gente, a gente tinha uma coisa chamada máquina de datilografar. Era um inferno, né? Tinha que datilografar o trabalho para o professor. Aí ele olhava, ou não, dava um visto, dava uma nota e tocava o barco. Mas esse é o ponto, né? O que é importante nesse sentido? À medida que essa relação entre compra e venda ela vai se desestabilizando durante o dia, né? Ela vai flutuando o valor de uma ação, que ela pode chegar até umas quedas meio surpreendentes e umas altas até chegar numa estabilidade. Quer dizer, quando você olha o dia de uma ação, você pode ter alguns sustos, mas nesse caso aqui, especificamente nesse desenho que eu fiz, você vai ter uma alta desse papel no final do dia. Então, por exemplo, um papel do Banco do Brasil está lá sendo comercializado, o Banco do Brasil é um papel que varia muito pouco, está lá sendo comercializado, e de repente sai um Twitter do presidente do Banco do Brasil que ele está colocando o cargo à disposição para o presidente da República. Aí, dá aquele susto, né? Aí todo mundo fica de olho, liga para fontes, tenta descobrir se saiu ou não saiu, coisa e tal, parará. E aí um monte de gente já no susto põe para vender, e depois um monte de gente já recupera o papel, e depois o preço se estabiliza. Esse gráfico especificamente não aconteceu. Eu estou dando um exemplo aqui ilustrativo. Então, você vai ver situações em que parece que o valor de um papel de uma empresa vai virar mingau, e de repente ele retoma o valor. Tá? Isso, João Vitor, aconteceu isso com a Petrobras também, exatamente. Petrobras está na semana quinzena montanha-russa. Né? Então, a descida mais forte da montanha-russa já passou.
Então, a gente percebe que o lance da Bolsa é para quem realmente tem uma capacidade de assimilar riscos. Nossa, minha caneta, gente, cadê a minha caneta? Assimilar riscos e tem um coração forte, né, para grandes emoções, legal? Então, tem que estar lá preparado para tudo. E o risco é exatamente esse, porque eu já perdi num dia 20 mil reais, né, troquinho, para investidor isso é troquinho. Perdi 20 mil reais num dia de Petrobras. Daí você fala assim, cara, e aí? Relaxa, né, deixa quieto. E depois, acabei não recuperando o 20 mil reais, mas pelo menos não perdi os 20 mil, daí subiu um pouquinho mais. Vitor colocou aqui, aconteceu sexta, só que a notícia era fake com o Banco do Brasil. Ok, né? Então, também tem essa, né? Às vezes o pessoal se precipita e é um boato e não uma notícia. Mas é aquela pessoa mais nervosa, é aquela pessoa que tem o dedo nervoso, já fica clicando lá. Então, é uma coisa mais incomum. Repara que aqui tem até uma figura de uma, por exemplo, uma profissional de saúde, e essa é a profissional de saúde que não é nervosa, ela vai lá atender médico, tem um dinheiro dela na bolsa, o corretor que cuida para ela, o corretor liga, informa, olha, compensa a gente colocar esse lote aqui para vender, vamos vender? E ela assim, não mexe com isso não agora, né? Então, deixa quieto, né? Então, coisa desse tipo. Depende muito da pessoa. Esse aqui já tem o perfil, está com o celular lá na mão, conversando com a pessoa, olhando o computador, esse talvez seja o nervoso. Legal? Os papéis da bolsa, eles são medidos por variações em função de algumas coisas. O primeiro, legal, assim, o que comanda mesmo é a empresa. Então, a gente tem que saber o histórico da empresa para entender quanto que você vai investir, como é que está a situação da empresa e, efetivamente, agora estou olhando aqui do ponto de vista, não tenho nada a ver com essas empresas, eu cuido do meu marketing. O que me interessa a Natura? Nada. Porém, se você é uma empresa que está atuando na área de estética e cosméticos, é legal você ficar olhando o que acontece com as empresas no setor de cosméticos no Brasil. Aí sim, é um olhar clínico que vai te dar uma visibilidade muito boa do que eu chamei aqui para vocês do ICI, o Índice de Confiança do Investidor. Por que as pessoas vão tirar dinheiro do setor de cosméticos e algumas empresas vão ter perda de valor na Bolsa de Valores? Algo está acontecendo no mercado. Então, você pode começar a olhar. Quer dizer, se você pega uma Natura, por exemplo, né, e ao longo do tempo, do ano, ela não vem decolando, legal, ela não vem mostrando muito desempenho, ela teve uma perda lá de 5% no valor do papel ao longo do ano, alguns momentos ela subiu 2, subiu 3, caiu, aí você pode dizer assim, caramba, se eu trouxer aqui uma reta, eu estou vendo que alguma coisa não está legal. Mas vamos imaginar que você não tenha nenhum investimento na Natura ou na área de cosméticos, lá na Bolsa de Valores. Mas você tem uma loja que trabalha com essa área. Quer dizer, você tem que entender que a partir desse momento que você percebe que teve esse tipo de desempenho, chegou a hora de você começar a olhar o que você vai fazer no teu negócio para suportar provavelmente uma tendência de queda de volume global nesse setor de atividade no ano. Então, foi muita gente, por exemplo, assim, nossa, marketing digital bombou, e-commerce bombou, nossa, que mais? Delivery bombou. Peraí, cara, que história é essa? Que oba-oba é esse? Eu vejo toda hora falando isso, sabe? E-commerce esse ano cresceu muito. E-commerce de quê? De que você está falando? Me acorda aqui, porque eu não vi. Claro que teve venda de e-commerce que cresceu, mas isso é uma transferência de mercado. Então, alguém deixou de vender na loja física e vendeu na virtual. Quer dizer, você pega lojas americanas, só como exemplo, e o e-commerce dela deu um salto gigante, né, e empoderou. Mas quando você olha varejo físico, empobreceu. Quer dizer, no final,
ela está tendo um custo fixo, não remunerado, que ela já fixa porque não rendeu, que está cobrando o preço lá no e-commerce. Quer dizer, a pessoa não olha o todo, ela olha a ponta. Tem gente que chega para mim, pô, Mauro, você trabalha com marketing digital, né? Deve ter crescido um monte. Não funciona desse jeito. Não tem um botão de liga e desliga na economia, e nem no mercado, e nem nos ramos de atividade. Então, eu, por exemplo, atendo a área de saúde, e tem gente hoje que está pedindo água, sabe? Na área de saúde. Ah, mas a área de saúde bombou. Não bombou. Especificamente para algumas áreas, sim, e para outras, não. Essas questões de generalização é de uma ingenuidade incrível, sabe? São pessoas que não leem, não acompanham, né? Então, como diz um amigo meu, eu tenho uma fonte, eu andei consultando as minhas fontes lá no TikTok e vi que a economia está bombando na área de hambúrguer. Assim, ok, né? Se as referências do cara estão no TikTok, show, né? Quer dizer, esses dias eu passei numa hamburgueria aqui na Asa Norte e que ela lançou, já tem mais ou menos um ano, e o hambúrguer era R$ 25. E ela está sempre movimentada lá todos os dias. Só que sabe quanto é que está o hambúrguer agora? R$ 12,90. Aí você para pensar, esse cara está tendo lucro? Às vezes ele está só sobrevivendo. Ah, mas está bombando. Está bombando sobrevivendo. Então, marketing, gente, tem essa questão. A gente tem que ser cuidadoso, analítico e cirúrgico. Então, também, às vezes, você vê a bolsa crescendo, mas vai lá no teu setor, né? Vai lá olhar como é que está o setor de educação. Vai ver as ações desse setor. Ok? Então, tem toda essa perspectiva para a gente olhar essa questão da bolsa. Câmbio, nós tínhamos um câmbio fixo no Brasil até 1999, então foi de 94 a 99 a gente teve câmbio fixo no Brasil. Isso é um inferno, né? Porque para o cidadão é legal, ele controla a inflação, e foi um mecanismo utilizado pelo então ministro Pedro Malan para segurar a inflação, né? Segurando o dólar, mas, por outro lado, o governo tem que bancar a variação cambial, e isso tem um custo enorme nas reservas internas de dólar do país, tanto que as nossas reservas começaram a crescer depois da virada dos anos 90, até lá, 99, a gente ficava segurando, aliás, aqui é 99, 94, até 99, a gente ficava segurando a taxa do dólar. Depois ele passou a ser flutuante, que é o que acontece hoje. Todo dia a gente acorda, o dólar está com um valor diferente. E durante o dia vai também interferindo. Dólar, gente, para a gente não pode estar com um dólar nem muito alto, quer dizer, o dólar não pode chegar em R$ 7, e nem muito baixo. O dólar não pode chegar em R$ 3. Aí você para imaginar. Por que não? Né? Então, o próprio Banco Central, ele joga dólar no mercado para o preço do 7 cair, ou compra dólar no mercado para o 3 subir. Então, o dólar tem que ter uma fatia, uma faixa de trânsito, provavelmente entre 5,50 e 4,50, e é lógico que esse valor agora eu estou dando ele ilustrativamente para vocês, para que a gente tenha uma composição e capacidade de ser interessante para exportação e ser não tão interessante para importação. Se o dólar cai e vai a 3, então aí você fala assim, cara, vou viajar. Eu vou para a Europa, vou para a Disney, eu vou fazer uma volta ao mundo, porque daí você consegue comprar o produto lá fora. Ele ficou mais barato. Em vez de você pegar R$ 7 para comprar $1, você vai pegar R$ 3 e vai comprar $1. E todas as quinquilharias que você vê lá fora, em sites, não importa, você vai trazer para o Brasil. Então, o que a gente está fazendo? Jogando contra o time. Tá? É igual pegar a bola lá no meio de campo, ir até o teu goleiro e chutar em gol. Então, é ruim para o Brasil. Por outro lado, né,
com o dólar alto lá em R$ 7, também é complicado. Porque daí tem um outro lado da história, perverso também, que é bom porque você vende um produto aqui por $1 e você ganha R$ 7. Então, quando você exporta, né, aqui embaixo, $1, você ganha R$ 3. Então, para exportar não é bom. E aqui em cima, para exportar é bom. Né? Com 7 é bom para exportar. E por que não deixa o dólar subir mais? Porque daí é uma outra coisa perversa. Sabe o produto que você ia comprar lá? Ele vai ficar mais caro. Mas daí a gente para de comprar. Só que, amigão, combustível, soja, café, bauxita, ferro, goma de mascar, medicamento, tecnologia da saúde, internet, tráfego de comunicação, satélite, tudo fica mais caro. E o que acontece? Ao nosso I poderoso aqui da inflação. Ou seja, a gente vai ter um aumento de preço gigantesco. Então, o Banco Central tem que ficar jogando ali uma graninha, né, para segurar a onda do dólar. Está claro para vocês? Estão entendendo? Estão colaborando aí com o cérebro? Então, vamos lá. E aí, né, natural, tem pessoas que ficam assim, nossa, mas o dólar ontem não tinha caído? Assim, o que aconteceu que hoje subiu? Porque, gente, é econômico. Legal? O Daniel colocou também, com relação a especulações na Bolsa, verdade, né? Então, a gente faz uma série de investidas dentro da Bolsa para você conseguir. Você tira dinheiro da Bolsa, joga do dólar, depois sai do dólar, vai para a Bolsa, porque a Bolsa já caiu, aí você compra papel barato, sobe, tem essas coisinhas assim. Aí o dólar fica flutuando também, tá? Então, tem essas coisinhas assim que estão afetas ao ambiente do câmbio. Então, por exemplo, quando entra dólar do Brasil, né, por superávit comercial, quando você tem, por exemplo, turismo interno, coisa e tal, aumento de investimento estrangeiro, então a moeda fica mais barata. É legal? Por um lado porque você tem realmente uma capacidade de importar a preços menores produtos que às vezes são essenciais. E quando o dólar sai, exatamente por déficit comercial, saída de investimento, outras coisas, aí o dólar fica mais caro. Essa é a lógica simples, legal? Tem as especulações internas também, como bem colocou aqui o Daniel. Ou seja, né, eu estou com um monte de dólar na mão, vendo tudo, porque a bolsa caiu, vou lá comprar papel barato, né, aconteceu com a Petrobras agora, e o cara compra, a Petrobras sobe. Né? Foi muito engraçado, porque a Petrobras caiu, no outro dia ela deu uma reagida, e o Bolsonaro comemorou. Especulação, Bolsonaro, especulação, não é confiança na Petrobras, tá? É aproveitar malucos desesperados que venderam papel. Entre outras coisas, né? Então, tá aí um pouquinho do câmbio. E é exatamente o que eu falei para vocês, né? Na verdade, quando a gente aumenta a exportação, a gente tem mais dólar no mercado, o valor do dólar cai, e aí o Banco Central entra, compra esses dólares e o valor do dólar estabiliza. Então, ele vai ficar, né? Então, aí chega lá no final mais ou menos adequado. Gente, isso custa caro. Quando a gente coloca, o Banco Central, ele tem um papel oneroso nessa história. Porque se o dólar está a 7, tá bom? O Banco do Brasil, o Banco Central, perdão, tem que ir lá e comprar e vai oferecer 7,30, 7,40, porque o cara está sabendo que o dólar está subindo, ele não vai vender barato. Então entra o leilão e ele compra esse dólar e gastou 40 centavos assim. Aí vamos supor que o dólar vai lá para 5. Aí começa a entrar mais dólar e o dólar começa a cair e vai lá para 3,50. Claro que não vai isso tudo, tá, gente? Eu estou brincando aqui com o número só para ficar bem claro. Se o dólar está caindo, legal, perdão, né, no outro eu tenho que botar dólar no mercado, nesse aqui eu tenho que tirar dólar. Então o cara está caindo lá, eu vou lá e compro um dólar que está caindo. O cara vai vender com um agiozinho, né, 3,80, 3,90, coisa e tal. De qualquer forma,
está lá o Banco Central perdendo dinheiro. Mas é em benefício da economia brasileira. Então, é nessa linha que fica. Aqui é só um gráfico de entendimento da força do dólar em relação às moedas, as moedas de cada país em relação à força do dólar, para a gente ter uma percepção. A gente tem aqui moedas extremamente importantes, né? O euro, por exemplo. Nós temos aqui moedinha chinês, legal, chinesa. Deixa eu ver se eu acho mais alguma curiosa aqui. Não, acho que é isso mesmo. Depois a gente tem dólar canadense, dólar australiano, sul-africano. Olha só, o won sul-coreano, bacana. Você percebe que a intenção dos países não é exatamente ter uma moeda de 1 para o dólar, né? No final das contas, é muito importante que a gente entenda que tem uma vantagem razoavelmente interessante em a gente ter uma defasagem sobre o dólar, até porque as economias são diferentes e a gente tem que levar em consideração isso. Não dá para a gente seguir o dólar e dizer, ok, né? A gente vai forçar a moeda a chegar num valor mais elevado, a gente vai alcançar um resultado maravilhoso, essa coisa toda. Não é por aí. Então, essa é mais ou menos a regrinha que eu tenho aqui para passar para vocês, só para a gente ter essa construção aqui. O que mais que a gente tem? Juros, e aí eu vou passar rapidinho aqui, porque o horário está avançando. Turma, eu estou procurando aqui o meu querido carregador do tablet, eu vou pedir 1 segundo só de vocês. 1 segundo é mentira, tá? Não vou demorar 1 segundo, vou demorar mais que isso. E já volto. Ok, agora ele está carregando, agora ficou bacana. Esses produtos da Apple, né, cara? Puxa vida, a bateria já nem dura mais. Produto tão novo, só 6 anos de uso, e aí fica gastando a bateria rápido aqui. Eu não sei por que uma coisa dessas. Então, podia durar uns 15 anos a bateria. Mas Elon Musk vem por aí. Vamos trabalhar aqui, gente, vamos lá. Olha só, juros, cara. Juros é o custo do dinheiro. Então, eu vou fazer algumas brincadeiras aqui com vocês, só para vocês darem uma olhada. O que é interessante para a gente notar? Depois a gente vai formar duplas. Na verdade, essa atividade já está pronta para vocês preencherem lá no espaço do Google Sala de Aula, legal? E vocês vão perceber que é muito interessante como a gente convive com essa questão dos juros, tá? Tem juros para empréstimo consignado, então está aqui um. Empréstimo consignado para quem é aposentado do INSS, consignado para quem é da empresa privada. O empréstimo é o mesmo. Só que aqui você tem uma taxa que diferencia em função do risco da operação e do perfil da pessoa. Depois você tem um CDC salário, um CDC automático, e depois você tem um CDC aqui para aquisição de veículo. Repara que um CDC para automático, geralmente para compra de bens, máquina de lavar, fogão, coisas desse tipo, ele é muito mais alto do que um carro, porque o carro fica alienado ao banco. Então, ele tem um bem de proteção e o risco cai, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, olha só, compare, por exemplo, a taxa de juros do Bradesco aqui para financiamento de automóveis, que está 20,83 ao ano, e pega o Bradesco com
o crédito de imóveis, que está 8,3 ao ano. Naturalmente, né, que o impacto de 8,3 ao ano em 360 meses vai ser maior do que o impacto de 20,83 ao ano em 36 meses, porque é juros sobre juros, então vai dar um valor bem razoavelmente alto. A gente até acha que a taxa de financiamento de imóveis do Brasil é baixa, né? Inclusive a Caixa hoje já está oferecendo 5%, 6% ao ano. As pessoas acham porque elas são acostumadas com coisas malucas, né? Como cartão de crédito, por exemplo. Então, quando você pega cartão de crédito e você vai olhar quanto que esse treco vale ao ano, cheque especial 330, cartão de crédito 626% ao ano, você acha 8% barato, mas 8% é caro. Legal? É caro. Até porque você está falando lá de empréstimos de 420, 360 meses. Então, isso é uma longa história de pagamentos, tá bom? Então, repare que quando a gente fala assim, bom, eu vou ter que falar de juros toda semana, cada dupla vai falar dos 4 elementos ali da economia, e vem uma coisa curiosa nesse sentido, porque um vai falar, por exemplo, na semana, sobre uma taxa de juros, por exemplo, como o CDC, como ele se comportou, o CDC, na semana. Na outra, o outro grupo pode vir e falar, por exemplo, de empréstimo pessoal ou de como se comporta a taxa de juros no sistema financeiro da habitação, porque são taxas que flutuam de forma diferente. Aí eu vou remontar aqui para vocês a questão da taxa de juros, que é oferta e demanda, legal? Então, em alguns momentos, os bancos, eles articulam um valor para ser disponibilizado para uma linha de crédito. Então, o Santander aqui, por exemplo, ele está bem mais caro, está com a taxa de 8,99, em relação à Caixa, que está 8,5, e ao Bradesco, que está 8,3. Então, por que o Santander está mais caro? Porque ele está bem, está atingindo a meta dele, então ele pode deixar o valorzinho mais alto. Aqui, por exemplo, no carro, ele está com uma taxa mais baixa que a Caixa, legal? Então ele está concorrendo mais agressivamente e está baixando mais a taxa para captar mais clientes, né, contratantes desse tipo de financiamento do carro. Então, os bancos vão brincando com essas taxas à medida que eles têm que bater algumas metas. Naturalmente, que não existe milagre nessa história, então eles vão trabalhando suavemente, testando o mercado, trazendo mais gente e jogando aí campanhas do mercado para fechar. Geralmente, os vendedores, né, principais deles são os gerentes de agência, o pessoal de atendimento e o próprio site. E também, no caso de automóveis, as revendas, e no caso de imóveis, as imobiliárias. Repara aqui, gente, esse quadro é muito interessante, porque é um quadro que tipifica a dívida da família. Por que marketing tem que saber sobre taxa de juros? Porque as pessoas ficam enroladas dentro desse negócio e a gente tem que saber o que eles estão se enrolando e onde estão se enrolando. Então, cartão de crédito, 75,7% do endividamento, né? 6% cheque especial, cheque predetado, crédito consignado, 5%, crédito pessoal, 10%, carnês, 16%, financiamento do carro, 11%, financiamento de casa, 8,5%, outras dívidas, 3%, em termos de percentual. Quer dizer, notadamente, né, as pessoas se endividam demais, tá, com relação a cartão de crédito. 75% das famílias têm endividamento em cartão de crédito. E aí, quando você vai para a tabelinha do lado, você percebe que é um enorme tiro no pé. Na verdade, é um tiro no pé, nos dois pés, nas canelas e nas coxas, legal? A pessoa deita, né, de pagar juros. E esse é um elemento que descapitaliza, legal? Então, ele descapitaliza as pessoas do ponto de vista de consumo, legal? Então, isso é muito importante para a gente entender. A descapitalização, a pessoa fica sem dinheiro, na verdade ela fica negativa, ela fecha um mês negativo,
Então, o salário que entra, sabe, nem fica, né? Ele já compromete tudo, e essa é uma realidade brasileira, lamentavelmente. A gente não tem educação financeira desde pequeno. Algumas crianças já estão recebendo isso, mas é muito difícil furar, né, essa bolha que o brasileiro tem de se endividar. Então, esse é um outro ponto. Inflação. Inflação, basicamente, a gente tem o custo, né, ou então a capacidade de compra do teu dinheiro, e o custo, como está variando, dos produtos que estão no mercado. E tem várias frentes com relação a isso, tá? Então, você tem inflação medida pela questão do mercado, pelo consumidor, pelo Índice Nacional de Preços e pelo Índice de Preço Consumidor Amplo. Agora, você vai ter mais variações. Você vai ter mais 30 indicadores de inflação, pelo menos por aqui. Indicadores de inflação que medem, por exemplo, a questão de, por idosos, só como exemplo aqui para vocês, tá? De ricos, inflação de ricos não tem esse nome. Inflação de pobres também não tem esse nome, que são nomes discriminatórios. Então, você tem inflação para várias frentes, além das inflações regionais, legal? Então, por exemplo, quando você entra na Getúlio Vargas, quando você entra no IBGE, você vai ter um mapa da cesta básica e um mapa da variação de preço por região. Então, e aí, né, a cesta básica é o DIEESE, e o índice deflacionário por região fica IBGE e fica FGV também fazendo isso. A mesma coisa. Quer dizer que na semana passada veio um grupo aqui, uma dupla, e falou da inflação e falou do IGPM, né, 10, ou seja, que pega o primeiro decêndio do mês, do dia 10 de um mês ou dia 10 do outro. Olha que loucura isso, tá? Porque é diferente do IGPM 30, que pega do dia 30 para o dia 30. Por que é diferente? Porque os consumos, gente, no mês, eles flutuam. As pessoas recebem salário do quinto dia útil, então o IGPM 10, ele pega quando as pessoas gastam. Então, os supermercados, por exemplo, eles não fazem tanta promoção, né? Então, fazem, lógico, para atrair o cliente, mas o ticket médio aumenta. Depois ela cai, recua, legal, e depois ela tem uma tendênciazinha aqui, depois ela sobe de novo. Então, vai sendo medido essa inflação de 10 em 10 dias, do dia 10 ao dia 10, e o outro do dia 30 ao dia 30, porque daí viram dois números diferentes, e depende de que mercado que você está, fazendo o quê, né? Se você aluga imóvel, isso não importa, do dia 10, importa do dia 30, e aí por diante vai para as suas análises de mercado, e cada uma dessas está apontado para um determinado direcionamento com relação ao seu público-alvo. Fechamos aqui. Deixa eu parar aqui a minha gravação. Perdão, minha gravação não. O meu compartilhamento de tela. E vamos agora para